50. Por que demorou tanto? Não consegui encontrar espírito, minha senhora. Asha explicou, flutuando pela janela da carruagem dela. Então, tive que entregar a mensagem para Mestre Galadon. Depois disso, fui ver o rei Teori. Sarene tamborilou na bochecha, incomodada. Como ele está? Galadon ou o rei, minha senhora? O rei. Sua Majestade está muito ocupada relaxando em seu palácio, enquanto metade da nobreza de Arelon espera do lado de fora. O Seon disse em tom desaprovador. Acho que sua principal queixa neste momento é que não resta mulheres jovens suficientes entre os funcionários do palácio. Trocamos um idiota por outro, Sarene reclamou, balançando a cabeça. Como aquele homem conseguiu riqueza suficiente para se tornar um duque? Ele não conseguiu, minha senhora, Asha explicou. Seu irmão fez a maior parte do trabalho. Teoria herdou tudo com a morte do homem. Sarene suspirou, inclinando-se para trás quando a carruagem deu um solavanco. Hatrin está lá? Com frequência, minha senhora, Ashe comentou. Aparentemente, visita o rei todo dia. O que estão esperando? Sarene perguntou, frustrada. Por que Teoria não se converte? Ninguém tem certeza, minha senhora. Sarene franziu o senho. O jogo incessante a deixava atônita. Era bem sabido que Teoria havia participado de reuniões diretas e não havia motivo para que continuasse fingindo um conservadorismo corate. Nenhuma notícia sobre aquela proclamação que o Bjorn supostamente havia rascunhado? Ela perguntou, nervosa. Não, minha senhora, veio a abençoada resposta. Rumores afirmavam que Hatrin tinha elaborado um projeto de lei que forçaria todo o Areleno a se converter para o Shuderet sob pena de cárcere. Ainda que os mercadores tentassem aparentar normalidade, mantendo o mercado areleno de primavera, toda a cidade estava no limite, com uma sensação de ansiedade tensa. Sarene pôde imaginar facilmente o futuro. Logo Wyrn enviaria uma frota de sacerdotes para Arelon, seguida de perto por seus monges guerreiros. Teorii, inicialmente um simpatizante, depois um convertido, em algum momento acabaria se tornando um mero peão. Em poucos anos, Arelon já não seria um país de seguidores de Eret, mas uma extensão de Fjorden. Uma vez que a lei de Hatrin fosse aprovada, o sacerdote não perderia tempo em prender Sarene e os demais. Eles seriam trancanfiados ou, mais provável, executados. Depois disso, não haveria oposição a Fjorden. Todo mundo civilizado pertenceria ao Wyrn, a realização final do sonho do antigo império. Apesar de tudo isso, seus aliados debatiam e conversavam. Nenhum deles acreditava que Teoria assinasse um documento forçando a conversão. Tais atrocidades não aconteciam no mundo deles. Arelon era um reino pacífico. Mesmo os então chamados tumultos de uma década antes não haviam sido destrutivos, exceto para quem era elantrino. Seus amigos queriam agir cuidadosamente. A cautela era compreensível, louvável até, mas o sentido de oportunidade deles era terrível. Era uma coisa boa que Sarene tivesse a oportunidade de praticar esgrima naquele dia. Precisava libertar um pouco de agressividade. Como resposta aos seus pensamentos, a carruagem parou na frente da mansão de Royal. Depois que Teori se mudara para o palácio, as mulheres haviam realocado suas práticas de esgrima para os jardins do velho duque. O clima ultimamente estava morno e agradável, como se a primavera tivesse decidido ficar desta vez, e o Duque Royal as acolhera alegremente. Sarene se surpreendeu quando as mulheres insistiram em continuar as práticas de esgrima. Mas as senhoras haviam demonstrado determinação. Os treinos continuavam a cada 2 dias, como acontecia há mais de um mês. Aparentemente, Sarene não era a única que precisava de uma oportunidade para dar vazão à sua frustração com uma espada.
Ela desceu da carruagem, vestida com o habitual macacão branco e usando a nova peruca. Enquanto rodeava o edifício, pôde distinguir os sons dos sais batendo. Na sombra e com o chão de madeira, o pavilhão do Jardim de Royal era o lugar perfeito para praticar. A maior parte das mulheres já chegara e cumprimentou Sarene com os sorrisos e cortesias. Nenhuma delas se acostumara ao seu súbito regresso de Elantris. Agora a olhavam com respeito ainda maior e mais medo do que antes. Sarene respondeu às saudações com afeto amável. Gostava dessas mulheres, ainda que jamais fosse como elas. Vê-las, no entanto, a fazia se lembrar da estranha perda que ainda sentia por ter deixado Elantris para trás. Não era só espírito. Elantris era o único lugar em que se lembrava de ter sentido aceitação incondicional. Não era uma princesa, mas algo muito melhor. Um membro de uma comunidade onde cada indivíduo era vital. Sentira calor naqueles elantrinos de pele manchada, uma disposição em aceitá-lo em suas vidas e em doar parte de si mesmos. Ali, no centro da cidade mais amaldiçoada do mundo, o espírito construíra uma sociedade que exemplificava os ensinamentos Corate. A igreja ensinava as bênçãos da unidade. Era irônico que o único povo que praticasse esses ideais era aquele que havia sido condenado. Sarene sacudiu a cabeça, impulsionando a espada para frente a fim de iniciar seu aquecimento. Passara toda a sua vida adulta em busca constante de aceitação e amor. Quando por fim encontrara ambos, tinha que deixá-los para trás. Não tinha certeza de quanto tempo praticou. Submergiu em seus exercícios com facilidade depois que seu aquecimento acabou. Seus pensamentos giravam em torno de Elantris, Dome, seus sentimentos e as indecifráveis ironias da vida. Suava copiosamente quando percebeu que as outras mulheres haviam parado de lutar. Sarah negou a cabeça, surpresa. Todas estavam reunidas em um dos lados do pavilhão, conversando e olhando para algo que Sarene não conseguia ver. Curiosa, abriu caminho até que sua altura superior lhe deu uma boa visão do objeto da atenção de todas. Um homem. Estava vestido em finas sedas azuis e verdes, com um chapéu de penas na cabeça. Tinha a cremosa pele marrom da aristocracia Dula, não tão escura quanto a de Shuden, mas tampouco tão clara quanto a de Sarene. Suas feições eram redondas e felizes, e tinham um ar despreocupado e banal. Dula, sem dúvida. O criado de pele escura ao seu lado era maciço e volumoso, como a maior parte dos Dulas de baixo nascimento. Sarene nunca vira nenhum dos dois antes. O que está acontecendo aqui? Ela quis saber. O nome dele é Kalu, minha senhora. Asha explicou, flutuando junto dela. Chegou há alguns instantes. Aparentemente, é um dos poucos republicanos Dulas que escapou do massacre do ano passado. Esteve escondido no sul de Arelon até pouco tempo atrás, quando ouviu dizer que o rei Yadon estava procurando por um homem para ficar com as posses do barão Edan. Sarene franziu o senho. Havia algo no homem que a incomodava. As mulheres de repente explodiram em risadas com um dos comentários dele, dando risinhos como se o Dula fosse um antigo e conhecido membro da corte. Quando as risadas pararam, o Dula havia reparado em Sarene. Ah, Kalu disse, fazendo uma rebuscada reverência. Esta deve ser a princesa Sarene. Dizem que é a mulher mais bela de todo Opelon. Não devia acreditar em tudo que as pessoas dizem, meu senhor. Sarene respondeu lentamente. Não, ele concordou, olhando-a nos olhos. Apenas as que são verdade. Contra sua vontade, Sarene começou a corar. Não gostava de homens que podiam fazer aquilo com ela. Temo que nos pegou com a guarda baixa, meu senhor. Sarene disse, estreitando os olhos. Estivemos nos exercitando com bastante vigor e não estamos em posição de recebê-lo como é apropriado a uma senhora. Peço desculpas pela minha chegada repentina, Vossa Alteza. Kalu falou. Apesar de suas palavras educadas,
Parecia despreocupado por ter interrompido uma reunião obviamente particular. Depois de chegar a esta gloriosa cidade, fui primeiro prestar meus respeitos no palácio, mas me disseram que teria que esperar pelo menos uma semana para ver o rei. Coloquei meu nome na lista, então pedi ao meu cocheiro que me levasse para conhecer sua formosa cidade. Havia ouvido falar do ilustre Duque Royal e decidi lhe fazer uma visita. Como fiquei surpreso em encontrar todas essas beldades em seus jardins. Sarene bufou, mas sua réplica foi interrompida pela chegada do Duque Royal. Pelo que parecia, o ancião havia finalmente percebido que sua propriedade fora invadida por um Dula errante. Quando o Duque se aproximou, Kalu fez outra de suas reverências tolas, agitando seu chapéu largo na frente dele. Então começou a enaltecer o Duque, dizendo a Royal como estava honrado em conhecer um homem tão venerável. Não gosto dele, Sarene declarou em voz baixa para Ash. É claro que não, minha senhora, Ash respondeu. Você nunca se deu muito bem com os aristocratas dulas. É mais do que isso, Sarene insistiu. Alguma coisa nele parece falsa. Não tem sotaque. A maior parte dos cidadãos republicanos fala aônico com bastante fluência, especialmente se vivem perto da fronteira. Conheci vários dulas sem um pingo de sotaque. Sarene franziu o senho. Enquanto observava o homem, se deu conta do que era. Kalu era muito estereotipado. Representava tudo o que se dizia de uma aristocrata dula. Era arrogantemente estúpido, exageradamente vestido, com modos extravagantes e completamente indiferente em relação a qualquer assunto. Esse Kalu era como um clichê que não devia existir, uma representação viva do nobre Dula idealizado. Kalu terminou suas apresentações e passou a contar novamente a dramática história de sua chegada. Royal escutou com um sorriso. O Duque fizera muito negócios com Dulas e aparentemente sabia que a melhor maneira de lidar com eles era sorrir e assentir de vez em quando. Uma das mulheres deu uma taça a Kalu. Ele agradeceu sorrindo e tomou o vinho em um único gole, sem interromper sua narrativa enquanto voltava a agitar as mãos enquanto falava. Os Dulas não falavam apenas com a boca, mas usavam o corpo inteiro como parte da experiência narrativa. As sedas e as penas se agitavam enquanto Kalu descrevia sua surpresa em descobrir que o rei Adon estava morto e que havia um novo rei no trono. Talvez meu senhor goste de se juntar a nós, Sarene disse, interrompendo Kalu, que era, em geral, a única maneira de entrar em uma conversa com um Dula. Kalu pestanejou, surpreso. Me juntar a vocês? Perguntou, hesitante. Sua torrente de palavras foi interrompida por um breve momento. Sarene podia sentir uma ruptura no personagem enquanto ele se reorientava. Estava cada vez mais seguro de que aquele homem não era quem afirmava ser. Felizmente, acabara de lhe ocorrer uma maneira de testá-lo. É claro, meu senhor, Sarene disse. Dizem que os cidadãos Dulas são os melhores esgrimistas que existem, melhores até que os já dorianos. Estou certa de que as senhoras presentes ficariam muito intrigadas em ver um verdadeiro mestre em ação. Fico muito agradecido pela oferta, vossa graciosa alteza. Kalu começou a falar. Mas não estou vestido. Será um ataque rápido, meu senhor, Sarene disse, pegando sua bolsa e tirando seus dois melhores saires, os que tinham as pontas afiadas em vez das protuberâncias. Agitou um deles no ar enquanto sorria para o Dula. Tudo bem, o Dula disse, jogando o chapéu de lado. Um assalto, então. Sarene parou, tentando julgar se estava blefando. Na verdade, não tinha intenção de lutar com ele. Do contrário, não teria escolhido lâminas perigosas. Pensou por um instante e então, com um dar de ombros casual, jogou-lhe uma das armas. Se ele estava blefando, então ela pretendia descobrir de uma maneira muito embaraçosa e potencialmente dolorosa.
Kalu tirou sua brilhante jaqueta turquesa, revelando a camisa verde pregueada embaixo. Então, surpreendentemente, ficou em guarda, a mão levantada para trás, a ponta do sabre erguida em ofensiva. Tudo bem, Sarene disse e atacou. Kalu deu um salto para trás com a investida, girando ao redor de um aturdido Duque Royal, enquanto se esquivava dos golpes de Sarene. Houve vários gritinhos das mulheres quando Sarene abriu caminho entre elas, agitando sua lâmina para um ofensivo Dula. Então ela saiu à luz do sol, saltando da pista de madeira e aterrissando descalço na grama suave. Surpresas como estavam pelo ímpeto da batalha, as mulheres se asseguraram de não perder nenhum golpe. Sarene podia vê-las seguindo enquanto ela e Kalu avançavam pelo pátio central dos jardins de Royal. O Dula era surpreendentemente bom, mas não era um mestre. Passava muito tempo detendo os ataques dela, incapaz de fazer outra coisa que não se defender. Se era realmente um membro da aristocracia Dula, então era um de seus piores esgrimistas. Sarene encontrara poucos cidadãos piores do que ela, mas 3 de cada 4 podiam derrotá-la. Kalu abandonou seu ar de apatia, concentrando-se unicamente em impedir que o Sari de Sarene fizessem pedaços. Percorreram todo o pátio, com ele sempre retrocedendo alguns passos a cada nova investida. Pareceu surpreso ao pisar no ladrilho em vez de na grama, quando chegaram à fonte central dos jardins de Royal. Sarene avançou com mais vigor quando Kalu tropeçou no piso do ladrilho. Forçou-o a retroceder até que a coxa dele se chocou contra a beirada da fonte. Ele não tinha para onde ir. Ou foi isso que ela pensou? Observou surpresa que o Dula saltava na água. Com um chute, jogou água nela e pulou para fora da ponte bem à sua direita. O sabre de Sarene perfurou a água enquanto o Kalu passava ao seu lado. Sentiu que a ponta da lâmina acertou algo macio, e o nobre deixou escapar um gemido de dor quase imperceptível. Sarene girou, erguendo a lâmina para golpear novamente. Mas Kalu se punha de joelhos e seu sabre estava fincado no solo suave. Estendeu uma flor amarelo vivo para Sarene. Ah, minha senhora, disse em um tom dramático. Descobriu meu segredo. Nunca fui capaz de encarar uma mulher bonita em combate. Meu coração derrete, meus joelhos tremem, e minha espada se recusa a golpear. Inclinou a cabeça, oferecendo a flor. As mulheres atrás dela deram suspiros sonhadores. Sarene baixou a espada, insegura. De onde lhe tirar aquela flor? Com um sorriso, aceitou o presente. Ambos sabiam que sua escusa não era nada mais do que um método subserviente de escapar da vergonha. Mas Sarene teve que respeitar sua astúcia. Não só evitar parecer um tolo, mas ao mesmo tempo impressionar as mulheres com seu galanteio. Sarene observou o homem com atenção, buscando uma ferida. Tinha certeza de que a lâmina havia roçado seu rosto quando ele saltara da fonte, mas não havia nenhum sinal. Insegura, olhou para a ponta de seu sabre. Não havia sangue. Devia ter errado, no final das contas. As mulheres aplaudiram o espetáculo e levaram o dandy de volta ao pavilhão. Enquanto se afastava, Kalu olhou para trás e sorriu para ela. Não o sorriso tolo e afetado de antes, mas um sorriso mais inteligente e mais astuto. Um sorriso que ela achou incrivelmente familiar por algum motivo. Ele fez outras de suas ridículas reverências e permitiu que o levassem.